Abrir aí João capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu leio da versão NVT. A Bíblia diz as seguintes palavras, nós vamos ler até o versículo 24, tá? O texto diz o seguinte: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Da onde que Jesus foi? De Judéia para Galiléia, beleza. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, os seus filhos e os seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe a água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terá sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no monte de Gerizim, onde os nossos antepassados adoram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora pula lá para o versículo 39, rapidinho, versículo 39. O final dessa história diz o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Fecha o olho, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor já fez tanta coisa nesse lugar, Pai. Tua presença é real nesse lugar, Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Nós podemos sentir o Teu Espírito Santo agora. Pai, em nome de Jesus, que ao ministrarmos, Senhor Jesus, e sermos encontrados por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa provocar em nós, Pai, a mudança que o Senhor quer que a gente viva, Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações de maneira sobrenatural nessa noite, que nós possamos perceber a Tua presença nesse lugar através da Tua palavra que gera fontes e pilares sólidos na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus a minha voz se cale nessa noite,
para que a gente ouça apenas a Tua voz nesse lugar, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco aqui, Senhor. Todos nós, inclusive eu, queremos ser ministrados pela Tua palavra nessa noite. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Amém, gente. Então, esse texto aqui, ele é muito conhecido de muita gente, e eu particularmente já vi um monte de gente pregando sobre ele, falando sobre muitos pontos. Aqui nós temos temos inúmeras aplicações em cima desse texto, desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Mas de maneira mais recente, a gente tem cantado muito sobre essa música. Nós vamos ouvir ela ao vivo, dos cantores originais lá no acampamento, que é Tu És. Quem se lembra dessa música? Tu és por quem a minha alma esperou. Canta aí, vai. Canta mais forte aí, vai. Vai. És o dom de Deus, o Messias, o meu. É isso aí. Então tá vendo? Vocês conhecem a história. Nem preciso fazer um resumo, um recap dela aqui. Não precisamos. Mas como eu disse, essa semana Deus me levou muitas vezes a esse texto, e eu confesso que eu fui muito impactado por muita coisa, mas algo que mais me impactou vendo esse texto essa semana é de como Jesus, como o diálogo de Jesus com essa mulher, ele impacta e muda a vida dela. É claro que Jesus, ele mostra uma série de coisas, é um diálogo até certo ponto complexo aqui, mas é muito interessante de como esse diálogo, o que Jesus demonstra através desse diálogo, de como de uma maneira muito simples, Jesus, ele consegue transmitir algo para a vida dessa mulher. Mas antes da gente caminhar por esses pontos que eu quero destacar com você aqui em cima desse texto, é importante que você entenda um contexto que cerca essa história. Um contexto, o que acontecia por trás dessa história. E por que esse texto, ele relata para a gente como Jesus, ele era ousado. Porque a verdade é que haviam alguns, entre aspas, problemas para esse diálogo acontecer. Havia alguns problemas nesse diálogo. Então, por exemplo, a primeira coisa que é importante que você saiba é que, como vocês viram, Jesus, ele era judeu, e a mulher, ela era samaritana, amém? Beleza. Uma coisa que vocês precisam saber, e o texto ele deixa isso claro para nós, é que havia um grande desacordo, havia um confronto, até certo tipo de ódio entre os judeus e os samaritanos. Isso porque os judeus, eles discriminavam os samaritanos, porque os samaritanos, desde lá de trás, quando os filhos de Salomão herdaram o reino, eu não vou explicar tudo aqui, mas rolou maior briga, maior treta, e separou, foi uma galera para o norte, uma galera para o sul, ficou uma galera sendo os judeus, o outro pessoal ficou sendo os samaritanos, que era o povo de Israel, e aí beleza, uma capital era Samaria, a outra capital era em Jerusalém, e aí os judeus adoravam em Jerusalém, e os samaritanos adoravam ali naquele poço de Samaria. Então havia tudo isso, mas um ponto importante, é que o povo samaritano foi o povo que principalmente se perdeu muito das leis de Deus. Diante de uma invasão da Assíria, vocês estão entendendo aqui? Diante de uma invasão, o povo samaritano começou a se casar com povos pagãos, e eles viraram um povo misturado, miscigenado. Então os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo todo bagunçado, e eles não tinham nenhum tipo de relacionamento entre eles. Eles não consideravam que o povo samaritano era um povo correto, um povo de Deus, e sim os judeus. Uma segunda coisa interessante desse diálogo, então assim, a primeira coisa que você consegue perceber de que, primeiro, Jesus sendo judeu, conversando com o samaritano já era algo estranho. Uma segunda coisa interessante desse diálogo aqui, é de que geograficamente falando, e também por conta desse contexto, dessa briga que existia, Jesus, ele não precisava passar por Samaria. Jesus não precisava passar lá para chegar até a Galileia, que era onde ele queria chegar. Jesus, ele
havia pelo menos outros 3 caminhos que Jesus poderia fazer. E o único caminho que não fazia sentido era por Samaria, exatamente por causa dessa situação. Então não fazia sentido. E ainda a Bíblia diz que ele chegou a um povoado chamado povoado de Sicar. E estudando um pouco mais a fundo, eu descobri que esse povoado de Sicar era um povoado conhecido por onde ficavam os bêbados. Ficava o povo mais marginalizado mesmo. Então, cara, Jesus não precisava passar por lá. Jesus podia ir por outros caminhos. Mas Jesus passa por Samaria. Então essa é outra característica interessante que cerca esse diálogo. Outra coisa importante também é que homens naquela época não tinham diálogos com mulheres. Isso era outra coisa muito cultural e importante daquela época. Na época de Jesus, por conta dos conceitos e da cultura da época, as mulheres, elas inclusive evitavam sair para buscar água, inclusive nos momentos e nos horários em que poderiam cruzar com outros homens, mas a questão é que homem não conversava com mulher, apenas com a sua esposa. Então, Jesus puxar um papo, um diálogo com aquela mulher também era algo muito estranho. E por último, um outro contexto importante dessa história é que a palavra nos diz que a mulher ela foi buscar ao meio-dia. E esse horário ele também era extremamente incomum para as mulheres realizarem essa obrigação de ir buscar água no poço. Por quê? Porque primeiro era um momento de calor intenso e não era um momento comum. Então aquela mulher ela escolheu um horário onde ela tinha a convicção de que ela não ia encontrar ninguém. Ela escolheu um horário onde muito provavelmente ela, como todos os dias, ela iria lá no poço, pegaria sua água e iria embora sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E eu digo isso porque fica claro para nós de que essa mulher carregava uma vida totalmente errada. A mulher carregava uma vida problemática, tanto que Jesus ele fala isso para ela, fala, vai buscar seu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele fala, não tem realmente, porque você já teve 5 e o cara que você vive hoje não é seu marido. Então a mulher tinha uma vida bagunçada, então provavelmente também um dos motivos pelo qual ela queria ir buscar água num horário onde ela não ia encontrar ninguém, é porque com toda certeza ela estava de alguma maneira se escondendo do julgamento, se escondendo por causa da vergonha das suas escolhas, dos seus pecados, e não queria de fato que ninguém a visse, a confrontasse, etc. Então, essas coisas que eu disse contextualizam um pouco para a gente do quão estranho foi esse encontro que aconteceu. De Jesus puxar o papo com uma mulher samaritana, num poço, ao meio-dia, num lugar onde Jesus não precisava estar. Então aqui a gente já começa a ver um pouco do quão estranho era isso. E a gente também já começa a entender um pouco de por que Jesus ele é tão diferente. Por que Jesus ele é completamente diferente de mim e de você. Do porquê que Jesus, as atitudes de Jesus, elas são muitas vezes muito diferentes das atitudes que nós teríamos. Porque a verdade é que, se nós vivêssemos nesse contexto dessa época, eu tenho quase certeza de que todos nós jamais passaríamos por Samaria se fôssemos judeus. Mas a questão é que Jesus, ele é diferente. Jesus, ele mostra outra parada. Porque o texto diz, lá no versículo 3, acompanha comigo, o texto diz assim, ó, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, presta atenção, olha o que a Bíblia diz, no caminho, teve de passar por Samaria. Olha só, o texto está dizendo que Jesus, ele teve que passar por Samaria. A gente já entendeu pela lógica aqui, se você quiser depois pegar o mapa para ver, a gente já entendeu que pela lógica, ele não precisava passar por lá. Ele não tinha que passar por Samaria. Ele poderia ter feito outros caminhos. Então, a minha dúvida aqui, eu quero compartilhar ela com você, para que a gente entenda como Jesus era diferente, é que, por que o texto diz então que ele teve que passar por Samaria? Será que era só porque Samaria era um lugar curto ou qualquer coisa assim? A Bíblia diz, no caminho, ele teve que passar por Samaria. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o motivo pelo qual Jesus, a Bíblia diz que ele teve que passar por Samaria,
era para encontrar com aquela mulher naquele poço. O motivo mais louco dessa história é exatamente o motivo que fez Jesus querer estar ali, que era encontrar uma mulher rejeitada, uma mulher renegada, uma mulher cheia de BO, uma mulher cheia de problema, num horário totalmente incomum, uma mulher que era samaritana e ele era judeu. O motivo pelo qual Jesus quis passar lá era porque eu não tenho dúvidas de que havia um encontro marcado já na história daquela mulher com Jesus naquele dia, naquela hora. Havia um encontro marcado. E isso, como eu disse, revela para a gente um pouco do caráter de Jesus. Porque, assim como aquela mulher, eu já quero dizer para você, Jesus, que teve o desejo de encontrar aquela mulher e ter esse diálogo, é o mesmo Jesus que ele tem o desejo de nos encontrar e muitas vezes ter algumas conversas conosco. Jesus, ele é aquele que ele decide encontrar você, independente de como você está. Muitas vezes a gente olha para a história dessa mulher samaritana e a gente se encontra dessa mesma maneira, tentando viver de maneira escondida, tentando viver uma vida isolada, por causa de pecados que a gente tem carregado, por causa de passados da nossa vida que estão ali escondidos, por causa de feridas e machucados que a gente vem carregando há tantos e tantos anos. E eu digo isso porque eu tenho visto cada vez mais adolescentes carregando machucados que não precisavam carregar. Então, muitas vezes a gente está tentando se esconder, fazer o nosso jeito e tal, mas o que eu quero te dizer é que Jesus, ele está sempre se apresentando a nós e nos chamando a ter uma conversa com ele, nos chamando a ter uma vida com ele. Ele vai sempre se apresentar a você e dizer: e aí, mano, como é que você está? Mesmo no momento que a gente nem espera. E eu digo isso porque tem um monte de gente que às vezes entra no culto aqui e às vezes se sente incomodado, às vezes está vivendo uma vida bagunçada e se sente incomodado, e a primeira coisa que vem no coração é: caramba, será que eu não estou no lugar onde eu deveria estar? Porque às vezes na maioria das vezes a gente pensa que o incômodo que a gente sente ao entrar no lugar onde Deus está sendo manifesto é achar de que aquele lugar não nos pertence, porque nós estamos em desacordo, porque os pecados estão nos empurrando para longe dele. A gente vai para essa linha, mas entenda que muitas vezes esse incômodo é Jesus se apresentando a você e dizendo: ei, não é que você é um corpo estranho aqui, mas é que eu estou te incomodando porque eu quero ter um diálogo com você. Como aquela mulher samaritana, talvez você chegou aqui hoje cheio de pecado, escondendo um passado, escondendo coisas que você fez essa semana, eu não sei, mas entenda que Jesus está se apresentando a você hoje dizendo: não importa como você chegou, eu quero ter uma conversa com você hoje, eu quero falar com você, eu não me importo com o pecado que você chegou carregando aqui hoje, mas eu estou me apresentando porque eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Jesus, ele faz isso. O diálogo de Jesus com aquela mulher, ele muda tudo. Muda tudo. E voltando na questão do contexto, esse então é o maior quebra de paradigmas de Jesus. Porque Jesus, ele não só decide falar com a samaritana, não só decide falar com a mulher, não só decide estar num lugar que era incomum, num horário que era incomum, não, Jesus decide falar com quem aos nossos olhos não merecia estar conversando com ele. Eu estou dizendo isso porque às vezes você está aqui, vivendo esses cultos aqui, ouvindo o pastor Pedro, lindo, maravilhoso, cheiroso, falar aqui. Não ri não. Obrigado. Às vezes você está ouvindo eu falar aqui e você está pensando: cara, é lindo isso. Eu amo ver pessoas aqui vivendo algo com Jesus, mas me parece que não é para mim. Jesus está querendo te dizer hoje: olha, eu não sei como você chegou até aqui, mas esse encontro fui eu que marquei. E eu estou sentado aqui esperando o momento onde você ia entrar, o momento onde você ia chegar para eu ter uma conversa com você, mesmo que você ache que não faz sentido, mesmo que você ache que você não vale tudo isso, mesmo que as pessoas achem e digam isso para você: eu não acho, eu não penso isso, eu quero conversar com você. Então, primeira coisa que você precisa entender é: Jesus está falando com você nessa noite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: é com você o papo, meu irmão. E ainda faz um alerta, fala assim: e nem é o pastor Pedro, hein?
É Jesus mesmo. Ah, gente, que isso. A pressão vai aumentando. Só pastor no culto e a gente prega como, né? Ó, gente, tá aqui, ó, pastor Jonathan, Ana Júlia, missionários passaram mais de 3 meses, né? Ficaram 3 meses na Turquia, lá fazendo uma missão maravilhosa, voltaram aqui e estão aqui, privilégio. Se eu soubesse, eu tinha posto você para pregar, mano, tá louco? Que isso, velho? Privilégio demais, são amigos queridos, bom ter vocês aqui, mano. Se estiver falando alguma besteira, depois você me corrige, beleza? Mas gente, o que eu quero que você entenda é que se o diálogo de Jesus mudou tudo na vida daquela mulher, talvez hoje Jesus precisa ter uma conversa com você que pode mudar tudo na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. E é por isso que eu quero então, em cima dessa conversa, desse encontro de Jesus com ela, eu quero mostrar para mim e para você algumas características dessa conversa, desse encontro, e o que ele pode fazer e o que ele pode gerar na nossa vida. O que a partir desse encontro nós podemos viver e observar de Jesus com a gente. Então a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é de que o diálogo de Jesus com aquela mulher, independente de quem ela era, o diálogo de Jesus, ele gera confronto, que gera mudança. Fala para quem está do seu lado, é um confronto que gera mudança. Olha só, o texto diz, Jesus, de uma maneira muito irônica, vamos dizer assim, Jesus ele diz as seguintes palavras para ela, ele diz, vá buscar o seu, por que Jesus fala isso? O texto deixa claro para a gente que Jesus estava fazendo uma pegadinha com ela. Ah, Jesus ele fala, vá buscar o seu marido. Aí ela diz, não tenho marido. Sabe o que ela tenta fazer? Ela tenta fazer o que a gente às vezes faz para Jesus. A gente tenta dar um jeitinho. A gente tenta falar, não Jesus, Jesus fala, você ficou com aquela pessoa, você sabe que você errou. Aí você fala assim, não, não foi só um selinho, e selinho nem ia ficar. Ai, fala a Deus, beleza. TDAH pegou aqui. Ai, Jesus, volta aqui, volta. Até perdi o texto, amém, Jesus. Olha só, ele diz. Cadê? Ele diz aqui, ó. Vá buscar o seu. E aí ela diz o quê? Não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e fala, é verdade. Você não tem marido. Olha só. Jesus fala para ela, imagina você, primeira vez que você encontra com o cara, ele olha para ela e fala assim, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem que você vive hoje não é seu marido, ou seja, você está com a vida toda errada. Já parou para pensar que a primeira coisa que Jesus, primeiro claro, Jesus ele se apresenta, fechei a Bíblia, Jesus primeiro ele se apresenta para ela, ele puxa uma conversa com ela, mas aí ele confronta ela. Só que sabe o que é interessante? Olha só, é que Jesus ele faz isso de uma maneira completamente diferente dos padrões que a gente pensa com relação a confronto. Presta atenção aqui, ó. Jesus ele faz isso completamente diferente, porque Jesus ele diferente de muitos e diferente dos judeus e talvez diferente de nós, Jesus ele se aproximava de pessoas que ninguém queria se aproximar. Jesus ele se aproximava de pecadores, de pessoas marginalizadas. Jesus ele se aproximava de pessoas que estavam com a vida derrubadas e destruídas. Jesus ele já fazia isso. E aí só por estar às vezes nessa condição, às vezes a gente fica falando assim, não, eu vou falar só o que é bom para a pessoa querer estar aqui. Mas olha só, Jesus, quando ele encontra com ela, ele se apresenta, mas antes de falar qualquer coisa, Jesus confronta o pecado da vida dela. Jesus expõe, fala, olha, aqui está teu problema, eu sei quem você é. Eu sei quais são os seus problemas, e aqui já fica interessante porque a mulher fala, caramba, esse cara sabe do que eu estou vivendo, e mesmo assim ele está falando comigo, já é alguma coisa diferente. Mas Jesus ele expõe o pecado dela para ela, para quê? Para humilhá-la? Não. Jesus ele faz isso
porque Ele deseja a partir daquele momento transformar a vida dela. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Jesus, Ele deseja transformar, sabe por quê? Presta atenção numa coisa aqui, presta atenção. Na nossa vida com Jesus, na nossa vida espiritual, presta atenção, é impossível viver transformação sem que Jesus confronte os nossos pecados. Sem que Jesus aponte para nós e diga, olha, é aqui que você precisa mudar. Isso porque Jesus, Ele quer e Ele tem o desejo de estar conosco, mas para estar conosco Ele precisa que você viva uma vida diferente da maneira como nós vivemos muitas vezes. Jesus, Ele não quer nos ver numa vida cheia de pecado. Jesus, Ele não quer ver em nós uma vida de alguém que está caminhando cada vez mais distante dEle e caminhando para uma vida completamente problemática. Não, você não está entendendo. Jesus, Ele se apresenta e Ele confronta os nossos erros, os nossos pecados, o nosso passado, porque Ele quer ver mudança. Mas o maravilhoso é que a grande diferença está em como Ele faz isso. Porque presta atenção aqui, diferente de mim, que talvez vai apontar algum pecado na sua vida, quando Jesus aponta algum pecado na nossa vida, Ele não só aponta onde está o erro, mas como Ele traz junto a cura, a transformação, o caminho, o cuidado e a vida que Ele tem para você. Então entenda uma coisa, talvez só isso que eu estou falando aqui. Eu não preciso trazer uma revelação espiritual de apontar o dedo para alguém aqui e dizer, eu sei qual é seu pecado é esse, seu pecado é aquele. Não! Você sabe que enquanto eu falo isso, Jesus já está aí no teu coração dizendo, eu estou falando com você. Você sabe qual é o seu pecado. Você sabe qual é o teu problema. Você sabe o que você tem carregado, não precisa o pastor dizer, porque eu estou falando com você. Mas entenda que Jesus, Ele não está falando isso para te expor aqui, não. Jesus, Ele está dizendo, eu só estou falando isso para você, porque hoje eu quero que você comece algo novo. Hoje eu quero que você comece a viver algo novo. Hoje eu quero que você abandone esse pecado e em nome de Jesus comece a caminhar comigo. Jesus, Ele faz isso com amor, cara. Jesus é muito diferente. Tanto que as pessoas se sentiam atraídas em andar com Jesus, em mudar de vida, quando Jesus estava confrontando elas. Então, a primeira coisa que esse texto mostra para nós, é de que alguém que nessa noite está tendo um encontro com Jesus, precisa saber de que esse encontro ele traz confronto. Tem muita gente dizendo por aí que a vida com Jesus, você não precisa mudar nada. Mas Jesus, Ele está aqui hoje dizendo, olha, eu te amo a ponto de me encontrar com você do jeito que você está, mas vamos mudar o que precisa ser mudado hoje. O seu pecado você deixa aqui hoje. Como Ele falou para aquela mulher, você tem 5 maridos, e o cara que você vive, você já teve 5, e o cara que você vive hoje não é teu marido. Jesus às vezes está dizendo para você, olha, eu sei que você tem vivido uma vida enfiada na pornografia. Eu sei que você tem vivido uma vida de mentiras por aí. Eu sei que você tem escondido um passado problema. Eu sei de tudo isso, eu estou te falando aqui, não é porque eu quero te humilhar, não, é porque eu estou te confrontando para você mudar. Para você se ver livre disso tudo e começar a caminhar bem. E isso nos leva então ao nosso segundo ponto, que esse diálogo de Jesus ele mostra, é que a partir desse confronto, a segunda coisa que Jesus ele faz, é não só te dar a vida, como te transformar também numa fonte de vida. A primeira coisa, como eu disse, desse confronto de Jesus, é que quando a gente é confrontado, a gente se arrepende e muda, a vida de Jesus é gerada em nós. Você recebe uma nova vida em Jesus. Mas a segunda coisa é que não só você recebe a vida, como você se torna uma fonte dela. Para ficar mais claro, olha só, Jesus ele diz, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Jesus estava falando da água do poço, amém? Ele fala isso, mas aí ele diz, mas quem bebe a água que eu dou, nunca mais terá sede. A primeira coisa que Jesus está dizendo é, se você está em mim, você nunca mais vai ter sede, você vai viver uma vida saciada, porque você vai ter vida de verdade. Mas olha só o que ele diz depois, ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e ele lhe dá a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa.
Jesus, nesse encontro que Ele tem conosco, e talvez esse encontro que Ele esteja tendo com você hoje, Ele não está só confrontando o teu pecado, como está dizendo, olha só, eu quero te dar vida, mas mais do que te dar vida, eu quero transformar você em um gerador de vida. Eu estava falando ontem para os meninos que eu estava lembrando de uma característica que existe nos nossos celulares, que hoje em dia é pouco falada, que é uma característica chamada Power Share. Que é o seguinte, se a Power Share estiver ativado, quando você encosta outro celular nele, ele começa a carregar o outro celular. É mais ou menos isso que Jesus faz com a gente. Parou para pensar? Posso ouvir um au? Obrigado. Como é que chama? Ah, deixa quieto. Olha só, presta atenção. Você sabe que é impossível um ser humano viver sem água. É impossível. É impossível viver uma vida sem beber água. Eu acho que o ser humano consegue sobreviver, acho que 3 dias apenas sem beber água. Acho que é isso, né? É por aí. A analogia que Jesus ele faz é exatamente essa. O que ele está dizendo é impossível você ter vida sem Jesus. É impossível viver uma vida sem Jesus. É impossível estar vivo sem Jesus. Porque alguém que acha que pode ter uma vida verdadeira sem Jesus está enganando a si mesmo. Porque Jesus é a vida. Então, esse encontro com Jesus, quando Ele oferece a água da vida, Ele está dizendo, olha só, eu estou te confrontando, mas a promessa desse confronto é começar a gerar vida em você. Tem gente que anda às vezes vivendo como se estivesse morto, afastado de Deus, culpado pelos pecados, triste, sem perspectiva, desanimado. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer gerar vida em você hoje, mas mais do que isso, não só gerar vida em você, como Ele quer te transformar numa fonte dessa vida, de você acordar todos os dias gerando essa vida para você, caminhando para uma vida eterna, alguém que está sempre saciado, alguém que se torna mais cheio, mais santo, mais próximo dEle todos os dias, sem ficar dependendo de ações externas. Não, é alguém que gera vida, é alguém que gera Jesus dentro de si, e mais do que isso, começa a gerar vida nos lugares onde passa, começa a transformar os ambientes onde passa, começa a falar daquilo que você tem vivido onde passa. Jesus ensina para a gente que quando a gente experimenta da vida com Ele, nós começamos a transbordar essa vida para os outros também. Deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de gente que chega para mim e diz, pastor, é difícil viver uma vida com Jesus, porque minha casa é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, se você se transbordar hoje de Jesus, se você se encher da vida que há em Jesus, você vai se tornar uma fonte dela, e eu deixo te falar, a sua casa vai começar a ganhar vida por sua causa. Mas você precisa começar. Você precisa nesse encontro falar, Jesus, como essa mulher falou, eu quero essa água, eu quero dessa vida, eu nunca mais quero ter sede. O que eu estou querendo dizer é que não importa como você chegou aqui. Jesus pediu água para ela, mas Jesus não bebe a água que ela tinha. Porque Jesus, Ele pede água, mas Ele fala, olha, essa água que você tem, ela vai me saciar a sede agora, mas eu tenho vida para te dar. Jesus quer te dar vida nessa noite, em nome de Jesus. E a terceira e última coisa que esse texto nos mostra, e havia muitas mais coisas que eu poderia falar aqui, mas nesse diálogo a terceira coisa que Jesus nos mostra que Ele faz, é que primeiro Ele confronta o nosso pecado, primeiro Ele expõe onde é que a gente precisa mudar, depois Ele te dá vida, e mais do que te dá vida, Ele te transforma numa fonte dela, te transforma em alguém que é cheio sempre. E por último, Ele começa a gerar em nós agora testemunho. Vira para quem está do seu lado e fala, testemunho. Pergunta para a pessoa se ela sabe o que significa testemunho. Agora você responde para a pessoa que te perguntou aí. Legal. Agora olha só, presta atenção aqui. Olha só o que o texto diz lá no finalzinho que a gente leu. Olha só, ele fala, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou.
ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele de fato é o Salvador do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, você imagina só, a mulher que pelos seus pecados, pela sua vida toda zoada, por viver uma vida fora da lei, por ser pecadora, por um monte de coisas, por estar num poço, no lugar, num momento que normalmente não se estava, para não encontrar com ninguém. Essa mesma mulher, cheia de problemas, só porque encontrou com Jesus, agora as pessoas estão falando para ela: olha só, por conta do que você me contou, eu mudei também. Por conta do seu testemunho, hoje eu também sou transformado. Por conta da água que você experimentou da vida de Jesus, agora eu também tenho vida por sua causa. A mesma mulher que vivia de maneira escondida, agora é alguém que as pessoas estão testemunhando para ela, dizendo: viu, o que você compartilhou comigo gerou vida e transformação na minha vida. Hoje eu sei que ele, Jesus, é o Salvador do mundo, porque ele me salvou também, mas começou no diálogo com aquela mulher. O que eu quero dizer é que o encontro com Jesus, presta atenção aqui, o encontro com Jesus daquela mulher transformou as vergonhas e as dores e os problemas dela em salvação para ela e salvação para os demais. O que eu quero dizer para você é que talvez nessa noite Jesus vai expor o teu pecado para você, não é para mim. Talvez Jesus confronte você nessa noite. Talvez Jesus está aqui falando para você: viu, experimenta da vida comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a melhor parte? É que o seu maior problema hoje, se você jogar ele aqui, se você se arrepender diante de Deus, se você começar a experimentar e jorrar da água da vida dentro de você todos os dias, eu te garanto que ele começa a se transformar em testemunho na sua vida. Porque é isso que acontece. E quando a gente começa a testemunhar, parece que a gente começa a jorrar ainda mais, a viver ainda mais, a ser vivo ainda mais. Então entenda que eu estou te dizendo isso para você saber e não ter medo de nessa noite, nesse encontro com Jesus, decidir expor para Ele e mudar tudo. Não tenha medo disso. Não tenha medo de se arriscar na vida com Jesus, porque talvez nessa noite seja o dia da virada de todas as coisas, o dia onde o seu problema começa a virar testemunho. Eu não estou dizendo que vai ser do dia para a noite, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você se permitir ser encontrado por Jesus, se você se permitir ser confrontado por Ele, se você ter coragem de mudar a sua vida, se você tiver coragem de experimentar da vida com Ele, se você tiver coragem de se tornar uma fonte de vida inesgotável dEle, se você tiver coragem de experimentar, gerar vida eterna para a sua vida, Deus vai começar a derramar em você o testemunho dos seus problemas, que hoje vão ser bênção na vida de outras pessoas. Mas isso tudo é nesse encontro com Jesus. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos de maneira rápida. Olha só, presta atenção aqui. Jesus sentou no poço com aquela mulher. Aquilo que Jesus podia fazer, Ele fez. Jesus confrontou, Jesus apontou, Jesus disse, Jesus ofereceu a água viva, Jesus ensinou. É um ponto que eu não disse aqui, mas Jesus ensina para ela o que é adoração de verdade. Ela fala que não está preso nos lugares, no ambiente. Jesus, ele fala de um povo que começa a adorar em espírito e em verdade. Alguém que adora de verdade, alguém que adora aqui dentro, alguém que jorra a vida. Jesus, ele faz isso, mas presta atenção. É importante você entender que neste encontro com Jesus, você precisa também se render a Ele. É importante você entender que nesse encontro com Jesus, você precisa decidir, nesse confronto, deixar o teu pecado aqui.
Você precisa decidir mudar nessa noite o que precisa ser mudado. Você precisa deixar e abandonar uma vida, uma prática de vida errada hoje, para Jesus começar a derramar a água da vida sobre você. E como eu disse aqui, eu não preciso ficar apontando nada. Você sabe o que Jesus está falando com você. Você sabe onde é que Jesus está apertando você. Você sabe onde é que Jesus está querendo dizer: olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar a vida. Jesus, Ele sabe, e você sabe também, porque é com você que Ele está falando. O incômodo que alguns estão sentindo aqui não é porque você é um corpo estranho nesse lugar, não é isso. É porque Jesus está te encontrando hoje falando: viu, eu não me importo de como você chegou, mas eu sei que você pode sair daqui muito melhor, jorrando água da vida em você. Então, em nome de Jesus, feche seu olho agora. E diante disso que eu falei, feche o olho, todos aqui agora. Não se preocupa com quem está do seu lado. Não liga para quem está do seu lado agora. Nós vamos começar a ministrar aqui. Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus, para o Senhor agir nesse lugar, Senhor, nesse encontro. E nós cremos que o Senhor está aqui nos encontrando nessa noite, que em nome de Jesus nós sejamos confrontados pela verdade do Teu Evangelho por você, Jesus, e que o Senhor possa nessa noite começar a gerar vida aqui em nós, Senhor, em nome de Jesus. De olhos fechados, você que está aí no seu lugar, e você entendeu o que eu estou dizendo, e talvez nessa noite o confronto desse encontro com Jesus é com você. Talvez você chegou aqui sem expectativa, sem perspectiva. Talvez você chegou aqui só para fazer o que você sempre faz, para servir, para viver, para fazer qualquer coisa. Talvez você chegou aqui desse jeito e caramba, você foi surpreendido por um Jesus que estava sentado no poço te esperando. Em nome de Jesus, nesse confronto, Jesus está te chamando agora dizendo: ei, esquece agora do passado, esquece do pecado, se arrepende hoje diante do Senhor, joga aqui e eu quero gerar vida em você. Quero começar a gerar algo novo para você. Quero começar a derramar a água da vida sobre você. Quero te ensinar o que é viver uma vida de verdade comigo. Eu quero caminhar com você. Se Jesus está falando com você aí no seu lugar, se você sentiu Jesus confrontando o que precisa ser deixado neste altar hoje para começar a experimentar algo diferente, mais forte e real com Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até esse altar sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de preocupação, para que a gente possa orar com você nessa noite. Jesus possa começar a transformar, às vezes passado, problemas, medos que você tinha, coisas que o pecado às vezes vai gerando, e não só pecados, traumas e outras coisas. Jesus, Ele começa a trocar isso num simples encontro. Em nome de Jesus, enquanto nós cantamos uma música, se o Espírito Santo está falando com você no seu lugar, se Jesus está te incomodando aí onde você está dizendo: ei, é com você o encontro hoje, eu não estou falando com outra pessoa, é com você. Em nome de Jesus, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar aqui. Tem vida do Senhor para ser derramado, tem algo novo, tem fonte para ser gerada nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem até aqui, deixa nós orarmos por você.